Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago a vocês Alias, volume 1, de Brian Michael Bendis e Michael Gale, certo? Publicação da editora Panini de 2010, trazendo o primeiro volume de 3 com a republicação da série feita pela dupla, certo? Série essa que já foi publicada pela Panini na mensal Marvel Max, na saudosa Marvel Max, certo? E traz essa história do selo Max, né, que consagrou o Bendis praticamente para o meio quadrinístico. Esse gibi aqui, ele narra as desventuras, né, de Jessica Jones, que é essa mulher aqui que foi super-heroína. As desventuras dela sendo uma investigadora criminal no mundo de meta-humanos da Marvel, certo? Ela foi retconeada na cronologia da editora. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela não é uma criação antiga, né? Embora o Bendis tenha dito que era uma personagem antiga da história, né? Que ele tem uma cena icônica da Jessica Jones tendo sexo selvagem com o Luke Cage, né? Mostrando bem ao que o gibi veio logo de cara. Certo, a gente vai ver as desventuras dela. Ela foi retconeada na cronologia, quer dizer que ela não existia antes e o Bendis colocou como se fosse uma personagem antiga da história, certo? De maneira muito competente. A partir do 2010, né? Ela ganhou essa republicação encadernada de capa dura. Esse aqui é o primeiro volume. Em breve vou trazer os outros para cá, para vocês, a gente apreciar. E a Jéssica é a personagem que dá a visão mundana aos super-heróis, né? Ela mesmo sendo uma ex-heroína, né? Cheia de falhas e defeitos. Coisa que faz com que ela se aproxime do leitor, né? A gente fica mais afeiçoado a ela, a gente se identifica mais. Que ela não é aquela pessoa fodona que faz tudo, ela é cheia dos seus defeitos, né, e falhas. Isso é muito interessante. E o gibi é um thriller policial, né, envolvendo os recontos do universo Marvel, né, com várias pitadas de ironia. No primeiro arco, ao invés a Jéssica se envolver numa trama aí política para que um candidato à presidência, né, tenha um certo favor em relação ao outro, né, querendo que o pessoal faça com que se revele a identidade de um super-herói que até então era desconhecida no universo Marvel, certo? Já no próximo arco, né, a gente tem um final surpreendente. No próximo, a gente tem esse começo aqui que é uma conversa descontraída dela com a Carol Danvers, né, a Miss Marvel. E no segundo arco a gente tem uma história muito intrigante dela atrás, né, do Rick Jones, né, contratado pela esposa dele, da suposta esposa dele, para encontrar o Rick Jones que se encontra desaparecido, né? Então a gente vai vendo essas histórias, né, envolvendo os recontos do universo Marvel, certo? O Bendis, ele tem um texto muito bom, certo? Os diálogos dele são afiados, é uma coisa que transcorre com naturalidade e ele tem um fluxo de consciência muito bom, né? A personagem se encontra aqui no seu momento mais íntimo, pensando na vida, e você está pensando na vida junto com ela, né? Junto com a personagem, certo? Então ele cria um fluxo de consciência muito bom. Tem esses trechos aqui que são muito interessantes, que são trechos do livro do Rick Jones que ela está lendo, e acompanhados com imagens, né, do Bill 520 para a história, né? Só que o que narra a história, o artista perfeito é o Michael Gaydos para o Bendis. Porque o Michael Gaydos, ele tem esse estilo naturalista, certo? Ele cria bastante detalhes nas suas páginas, vocês estão vendo aqui, bastante detalhes, e ele tem um recurso muito interessante que são os espaços em branco, né? Ele vai narrando a história e tem esses espaços em branco ao longo dos quadros que não são quadros faltando, ele não esqueceu de desenhar, não. É justamente para poder focar, ter essa coisa fotorrealista, certo? E causar o impacto daquele momento, daquela cena, certo? Como se fosse um filme que você estivesse acompanhando e aquilo ali fosse uma espécie de close no próprio dentro do gibi, certo? Muito interessante esse recurso. Aqui os personagens estão dialogando, né? Aí temos planos abertos. Aí quando a gente tem uma cena, por exemplo, aqui, eles estão falando com o robô do Fort Williams Plaza, recepcionista, a gente tem uma espécie de foco, né? A cena está aberta, ele vai e se foca. E aqui a página acompanha esse foco, acompanha o olho do leitor. Muito interessante esse recurso, né? Uma grande técnica narrativa bastante sofisticada. Cara, esse gibi é um gibizaço,
né? Recomendo fortemente que você leia Alias do Bendis e do Michael Gaydos. É muito bom mesmo, certo? E no final, uma das grandes obras-primas do Bendis para Marvel, quiçá dos gibis, né? Na história final, em Alias 10, a gente tem essa história sensacional com a participação do Jonah Jameson, que era contratada pelo Jameson para poder descobrir a identidade secreta do Homem-Aranha, certo? Devido a coisas que ocorrem para no gibi do Demolidor, também escrito pelo Bendis, que também vai ter em breve no canal. Cara, essa história aqui é engraçadíssima, é escrachadíssima, é escrotíssima. Leiam, peguem, emprestem, comprem, roubem, façam o que for preciso, mas leiam essa história, que aqui está a quinta essência do gibi, e ainda tem essa belíssima arte pintada do Michael Gaydos para edição. A única crítica que eu faço é que na edição da Panini, em vez de ter cada capa, né, dividido cada capítulo, não, a gente tem essa colagem aqui com as capas, bastante fullback, eu diria, certo? É isso, concordam, discordam, diga o que acharam nos comentários, se inscrevam no canal, apertem para notificações. Obrigado a todos e saudações!